Eu me lembrei de uma cantiga do Ray Lima que diz assim: nossa história é tão antiga, se eu for contar você duvida, desde os tempos de Zumbi, Balaios e Cariris, nosso povo passa fome. Então eu sou uma mulher sertaneja, nascida nas terras potiguares, no Rio Grande do Norte, numa cidade muito pequenininha chamada Carnaúba dos Dantas. E ali eu vivi essas coisas, as dores e as delícias de uma terra que tem toda a questão dos povos originários, dos povos indígenas que não são reconhecidos, né? Mas que se dizia, e o meu pai contava, que o meu tataravô, meu pentavô, na verdade, tinha pegado a minha pentavó a dente de cachorro, que era uma índia braba, uma cabocla braba, como eles diziam, e a quem ele deu o nome de Micaela, e a quem ele mostrou os 4 cantos da casa. Então é uma história de a história do meu povo é uma história de luta, de resistência e de enfrentamento às intempéries, né, climáticas, às secas, ao semiárido, de viver no campo, né. E ainda adolescente, eu gostava muito da leitura e me envolvi com uma coisa que tinha muito na minha terra, que eram as brincadeiras de drama, que eram peças cantadas, que só as mulheres faziam, com as brincadeiras de circo e com as leituras de coisas do teatro. E aí eu fui ainda aos 14 anos estudar na capital, com a firme ideia de que eu queria ser médica. E foi muito desafio, porque os meus pais não tinham grana, eu tive que morar, naquela época não tinha residência, ainda não era universitária, né? Era estudante de ensino médio, tinha casa de estudante, mas meus pais tinham medo, né? E eu fui morar em casa de pessoas, de familiares, né? Muitos desafios, e entrei na faculdade de medicina. Acho que fui a primeira pessoa da minha cidade, até hoje a única mulher que cresceu ali, que fez medicina. E eu já entendia que esse percurso não era um percurso só meu, né? E embora muitos da minha família sonhassem com aquela médica convencional, que ia ganhar dinheiro e talvez até tirar os outros da pobreza, eu já desde a faculdade me envolvi com o movimento estudantil, e ali fui fazendo o meu caminhar, né? Quando eu terminei, fui estudar práticas integrativas, estudei homeopatia, fui para o sul, fui para o Paraná fazer especialização com muita dificuldade. Fui trabalhar no sindicato rural de uma cidadezinha do interior do Paraná para poder pagar o curso de especialização, que era aos fins de semana em Curitiba.
E depois voltei e fui trabalhar no interior. E aí eu chego numa cidadezinha do sertão, mas no alto de uma serra, em Lagoa Nova, e no mês que eu cheguei, naquele tempo, década de 70, morreram 25 crianças de diarreia em um mês. Naquela época começava a se exercitar a experiência do soro oral, né, puxado pela pastoral da criança. Nós não tínhamos grupo de pastoral da criança lá, mas eu tive a oportunidade de ouvir falar disso por meio de um livro que chamava-se Onde Não Há Médico. E aí eu me lembro de uma outra cantiga de um colega potiguar que dizia assim: Ave, ave, morreu mais uma criança, e o sertão sabe quem é. E aí eu fui procurar o sindicato rural e descobri que uma vez por mês o sindicato rural, porque era um município que 80% da população era rural, e eu descobri que o sindicato rural se juntava com a coordenadoria de educação, com o grupo de jovens da igreja, para fazer, e a EMATER, que era a empresa de assistência rural, para combinarem juntos as coisas que iam fazer. E eu fui pedir ajuda. Eu tinha tido uma professora no curso de medicina, que ela ainda é poetisa, atriz, cordelista, irmã do Braulio Tavares, cordelista que ficou famoso em Campina Grande. E a Clotilde tinha me dado um cordel chamado A Triste Sina de Ritinha, que não soube amamentar, que era um cordel que falava da diarreia, mas por conta das mães não amamentarem. E aí eu cheguei, eu disse: gente, eu estou desesperada. Morreram 25 crianças de diarreia e eu não sei mais o que fazer. Eu estou fazendo soro oral, eu não tinha enfermeira, eu era a única médica, com uma equipe que se resumia a 2 visitadores sanitários da Fundação CESP, na época, e 2 auxiliares de enfermagem que atuavam numa casa de parto e um atendente de enfermagem que atuava num postinho de saúde. Em que ano isso era? Década de 70. Eu terminei meu curso em 70, entrei em 70, era 79 mais ou menos, por aí. 1979, nessa década de 80. E aí, eu cheguei, eu disse: eu tenho esse cordel. Não, aí o grupo as meninas professoras disseram: nós gostamos de brincar de drama. Aí o secretário do sindicato rural disse: eu disse, eu tenho esse cordel aqui que a gente podia fazer um drama com ele. Aí o secretário do sindicato disse: moça, eu sou violeiro repentista. A senhora diz o que você acha importante dizer e eu faço o cordel. Aí os meninos do grupo de jovens disseram: e a gente, junto com as professoras da escola, a gente faz o drama. Aí eu disse: eu entro também. Aí a menina da EMATER disse: nós disponibilizamos o carro da EMATER para ajudar a levar vocês para reuniões com as mulheres, com as mães, as donas de casa na zona rural. Aí tinha a ambulância. Aí a gente juntava todo mundo nos 2 carros e íamos para reuniões com as mães, fazer o drama e conversar com as mães. Ali eu fui aprendendo o que é que as mulheres sabiam para cuidar de diarreia, os chás. Aí eu fui, em contrapartida, compartilhando as experiências do soro oral, a importância de tratar a água. Sei que no ano seguinte, no período das chuvas, não morreu nenhuma criança de diarreia. Né? Mas daquela experiência, eu resolvi entrar definitivamente, trazer a arte
para a minha prática como médica. Nesse caminhar, eu também fui ajudando a organizar, naquela época, os núcleos do PT, do Partido dos Trabalhadores. Aí eu me mudei para outra cidade depois, e a gente criou um diretório do Partido dos Trabalhadores. Mas aí eu fui fazendo, e como a gente não tinha teatros, a gente ia fazer teatro na rua, em cima dos caminhões. E aí começamos a fazer teatro com outros temas, né, que não eram, a princípio, nem pareciam que eram da saúde. Discutir a questão da venda dos cajus. Bom, aí eu fui-me embora para outra cidade e ali entrei para o movimento de teatro. E aí nós conhecemos um povo que já era do teatro e que estava querendo discutir um novo movimento que fosse um movimento que se juntasse para enfrentar as dificuldades das comunidades onde viviam. Esse movimento existe até hoje, se chama Movimento Escambo, de Arte Livre de Rua. Ele nasceu no sertão do Rio Grande do Norte, depois envolveu o Ceará, depois envolveu outros estados. Ele vive desde aquela época, sem nunca ter tido... alguns grupos até tiveram alguns fomentos, né, nesses editais, mas o movimento em si é um movimento que se junta numa cidade, em geral as cidades pequenas, e a gente compartilha o que sabe e cria. E aí esse movimento foi também ocupando a saúde e foi ocupando a minha prática como médica. Eu já fazia educação popular e não sabia. Conheci também naquela época o movimento de educação de base, num município perto de onde eu fui trabalhar perto da cidade onde nasci. E fui trabalhar também numa cidade que na época era gerida pelo Partido dos Trabalhadores, se chamava Janduís, que foi lá onde a gente nasceu em Escambo, esse movimento. E aí eu já mexia muito, eu era homeopata, mas mexia com as plantas medicinais. Fui fazer homeopatia no serviço público, porque eu era concursada do Estado, e fiz uma negociação de atender metade do meu tempo como plantonista e metade do meu tempo como homeopata dentro do hospital público. E, ao mesmo tempo, fazendo as coisas da arte e da militância. Ainda entrei por um tempo no movimento sindical, não demorei muito. E aí, depois de um tempo, fui morar em Natal, né? Fui trabalhar na periferia da cidade, numa região chamada Mãe Luísa, onde existia um movimento forte das comunidades eclesiais de base. E ali eu fui também me acercando dos movimentos comunitários, né, mesmo assim, de base comunitária. Aí eu pude participar, e aí eu era uma médica do SUS, que atendia com homeopatia no SUS, naquele tempo, e que dava parte das minhas horas como plantonista. E ali eu comecei a cuidar muito de pessoas com sofrimento psíquico, porque eram pessoas que vinham para a homeopatia porque já tinham procurado muitas outras coisas e que algumas tinham muitas internações em hospitais psiquiátricos. Eu lembro bem de dois irmãos que eram filhos de um sapateiro que tinha sido uma liderança do movimento importante na época em que Natal teve um prefeito comunista, que foi o Djalma Maranhão, que levou o Paulo Freire e que desenvolveu uma experiência chamada de pé no chão, também se aprende a ler. E um outro que era um poeta, chamado Blackout, que tinha muitas internações psiquiátricas. Então eu cuidava dos malucos, como diz, né? Mas fui também me aproximando, aí fiz especialização em saúde pública e conheci, por meio do Emar Vasconcelos, da Paraíba,
à educação popular, porque o EIMAR veio dar uma aula na, na, na especialização, e eles me pediram para apresentar a experiência que eu desenvolvia lá no Seridó. Que tem uma coisa que foi, por conta do movimento de educação de base, eu cheguei também nas experiências com rádio. Né? O MEB tinha os programas de rádio e nós que resolvemos criar lá no município onde a gente estava, conseguimos o apoio do hospital onde a gente trabalhava para fazer um programa de rádio que as pessoas mandavam as cartinhas e a gente compartilhava e falava das plantas medicinais e que tinha poesia também, né? E aí essa coisa da poesia me acompanha desde aquele tempo, né? Aí foi quando eu realmente entro nesse campo da educação popular em saúde e depois chega a saúde da família, né? Começo a ir para Icapuí, que era um município gerido pelo PT, que tinha ganhado um prêmio do Unicef, porque tinha todas as crianças na escola, e alguns companheiros que estavam em Janduís, como o Ralima, daquela cantiga, foram trabalhar em Capuí e começaram a fazer os espetáculos da emancipação, celebrando a emancipação da cidade, com a participação de grandes cortejos de rua e grandes trajetos, né? Eram grandes espetáculos feitos com o povo da cidade, né? E com muitos grupos. E eu ia, e aí ali eu conheci o Odorico Monteiro, que na época era secretário de saúde de Capuí, e o Odorico ficava me chamando para ir trabalhar em Capuí, mas eu estava no meio daquela especialização e eu disse, não posso sair, e trabalhava em Janduís, não posso sair agora. Quando eu terminei a especialização, o Odorico assumiu a Secretaria de Saúde de Quixadá e foi a época que eles trouxeram para o Henrique Gentili a proposta da saúde da família, que só foi efetivada em julho, mas que desde março a gente já estava experienciando lá em Quixadá. E aí eu pedi uma licença sem ônus do meu concurso e fui embora para Quixadá de mala e cuia, com marido, menino. E lá em Quixadá a gente começou a experienciar essa possibilidade de fazer o trabalho, aquele trabalho de territorialização da saúde da família, também envolvendo a arte. Eu lembro tinha dois colegas médicos que estavam numa comunidade chamada São João de Queiroz. E naquela comunidade tinha um rezado. E o mestre rei tinha morrido. E o filho dele era uma pessoa gay. E a comunidade não aceitava que ele resgatasse o boi porque ele era gay. E ele era agente comunitário de saúde. E nesse processo, aí o Odorico contratou o meu ex-companheiro, que era diretor de teatro, para começar a fazer esse trabalho com as equipes. Então ele ia para a comunidade. O processo todo de territorialização se fazia também com a montagem de um espetáculo que juntava os valores culturais daquele local. Lá foi o rezado. Lá na minha comunidade, que era urbana, na periferia urbana, foi o Teatro Fórum. E a gente colocou as pessoas da comunidade para discutir o lixo, que foi o tempo que eles escolheram. Porque tinha um açude poluído, porque todo o lixo da cidade e o esgoto drenava para ali. Quixadá era uma cidade de 40 mil habitantes na época. E foi uma experiência maravilhosa essa vivência, porque me lembro que nós fechamos uma conferência municipal de saúde com um espetáculo, com mais de 70 pessoas, montados cada quadro em uma comunidade, com a equipe de saúde da família daquela comunidade. E abrindo o espetáculo, o pessoal do CAPS, que a gente já tinha CAPS lá na época. Então foi uma experiência assim, maravilhosa e o Partido dos Trabalhadores perdeu a eleição, as pessoas foram convidadas a sair
E eu fui para a Bahia, né? E na Bahia, convidada por uma pessoa que queria montar e nós fomos num grupo. E lá na Bahia a gente também começou a fazer, a gente chamava, era uma cidade chamada Curaçá, que era uma cidade pequenininha, pertinho de Juazeiro, mas com uma extensão territorial muito grande, 150 quilômetros de rio, e que tinha um teatro construído no século passado, século atrasado, para a elite, e que estava fechado. E a gente começou a abrir o teatro para fazer as curacinhas, que eram vivências de teatro-fórum, discutindo os temas da cidade. Ficamos lá um ano e depois eu decidi voltar para o Ceará, para Icapuí, aquela cidade que eu já tinha tanto vindo, porque um companheiro do Rio que era maranhense, mas vivia no Rio Grande do Sul, que tinha vindo com a gente para Quixadá, assumiu a Secretaria de Saúde, o Alcides Miranda, e disse: eu queria muito desenvolver um trabalho de arte e saúde. Então eu lhe contrato como médica da Estratégia de Saúde da Família, mas você vem fazer isso. E ali nós criamos uma experiência chamada Corpo Meu Minha Morada, junto com o Rai Lima e que era a ideia de ter pessoas dos vários territórios, né, que eram, naquela época a gente chamava de multiplicadores, né, de educação popular. Eu sei que essa experiência, ela terminou culminando com eu entrando para o mestrado, fazendo minha dissertação sobre isso, e a gente homenageou uma parteira que nessas vivências do Corpo Meu Minha Morada, que a gente discutia esse corpo que é a minha casa, esse corpo que eu habito, que é a comunidade, e esses corpos que me habitam, que era a ideologia, né? E uma das comunidades montou um espetáculo de teatro para homenagear a Dona Bezinha, que era uma parteira de 73 anos, que ainda está viva, e a Dona Bezinha, e eles fizeram um espetáculo e a Dona Bezinha disse que não se via ali. E a gente convidou a Dona Bezinha para ser a atriz do espetáculo, fazer o que ela sabia fazer, e os outros iam entrar junto. E esse espetáculo circulou nas comunidades para a gente discutir a importância do saber popular, e isso foi também o objeto da minha dissertação de mestrado. Mas aí eu tive que vir embora para Fortaleza, porque não dava para ficar indo e vindo. Aí foi a época também que teve as mudanças na minha vida, de separação, e eu chego em Fortaleza, vou para a Saúde da Família numa comunidade periférica também, e vou militar no movimento popular, que era o movimento de saúde mental e comunitária do Grande Bom Jardim, que era um movimento que tinha um padre comboniano, um padre italiano, que era terapeuta comunitário e que vinha a partir do trabalho das SEBs ali. E aí ali eu comecei a fazer o trabalho também com homeopatia, com teatro, porque meu companheiro fazia um trabalho com as mulheres, com teatro fórum, e ele foi embora e eu assumi, mas aí não fazendo mais só o teatro fórum, misturando com o teatro de rua, incluindo as crianças, as mulheres e as crianças. E aí, dessa experiência, no movimento de saúde mental, a gente se envolve com a criação. Nesse caminhar, eu fui participando das conferências, né, em vários lugares, e nessa experiência, a gente se envolve com a criação da ANEPS, a Articulação Nacional de Movimentos em Prática de Educação Popular em Saúde, em 2003, quando se cria o governo Lula, quando o governo Lula entra, e que se cria a Secretaria de Gestão Estratégica e Gestão do Trabalho e Educação na Saúde, que a Maria Luísa Jäger assume, e ela cria um espaço para a educação popular dentro dessa secretaria, convida o José Ivo Pedrosa, lá do Piauí, que era da rede de educação popular, que eu também participava, e a gente começa a fazer o processo de articulação, para criar essa articulação. E lá no Ceará a gente começou, como a gente tinha esse vínculo com as práticas de cuidado populares e também
com a universidade. Nessa época eu estava na Universidade Estadual como professora temporária, e com as experiências de arte e cultura popular, que eram as coisas muito vivas nesse caminhar, não só meu, de muitas pessoas no Ceará. E aí, por conta da ANEPS, a gente começa a fazer uma articulação nacional. A gente cria, em 2005, a gente vai para o Fórum Social Mundial, conhece, participa da organização do espaço Ernesto Che Guevara, no acampamento latino-americano da juventude, e a gente volta para o Ceará, e em julho a gente cria o Espaço Ecobé dentro da universidade, que era para ser uma coisa temporária no congresso da SBPC, e a gente ocupa com os vários movimentos que faziam a ANEPS, e o Espaço Ecobé existe até hoje. Hoje ele foi reconstruído nas técnicas da permacultura por meio de um curso, né? E a gente está lá até hoje, desde 2005, né? Eu depois fiz o concurso para a Secretaria Municipal de Saúde, estou agora me aposentando, mas nesse processo a gente cria o GT de Educação Popular de Abrasco, a gente conhece a Rede Unida e vai fazendo um processo de militância com esses vários movimentos. Eu nunca fui conselheira municipal, conselheira nacional, mas sempre estive muito próxima do controle social, mas fazendo outras articulações. Nós criamos, por exemplo, ajudamos a criar a Política Nacional de Educação Popular, ajudamos a criar a experiência Cirandas da Vida, que foi antes da Política de Educação Popular, uma experiência da Política de Educação Popular efetivamente no contexto da gestão. Tínhamos uma gestão popular, né? O Odorim, que já nos acompanhava dessas outras caminhadas, estava na Secretaria de Saúde e se abriu para a possibilidade. A gente tinha educadores populares, que eram dos movimentos, nas várias regiões da cidade, e a gente ia para as comunidades escutar a história de luta e resistência dessas comunidades. E aí as comunidades diziam, ouvindo as crianças, jovens e adultos, e as pessoas diziam o que é que era importante para elas enfrentar, e a gente ia criando as estratégias de superação. Então, as práticas de cuidado e a arte foram as grandes estratégias de superação que apareciam como potências comunitárias. Isso foi também a minha tese de doutorado na educação, que foi feita com esse conjunto, foram 13 ou 14 sujeitos populares que fizeram a tese comigo, que estão nomeados na tese, que defenderam junto comigo lá naquele movimento popular de onde eu venho. E que depois a gente publicou esse livro pela editora da Rede Unida, dando a eles o lugar merecido de coautores de cada capítulo que eles ajudaram a construir, né? E aí vem esses movimentos, né, da gestão. Antes mesmo da gente ter o golpe, a gente teve as mudanças de gestão e esse processo da educação popular. Nós aprovamos a política municipal no Conselho Municipal, criamos um comitê de educação popular, ajudamos a pensar um projeto nacional que foi o EDPOP SUS, que foi muito forte lá, mas as gestões que foram entrando foram desativando esse processo, e agora, depois da pandemia, eles realmente desfizeram, né? A gente agora vai lutar para reconstituir o comitê, né? Mas a minha caminhada, ela sempre se fez nesse campo da educação popular. Eu gosto de lembrar um poeta do Ceará, que já viveu aqui, trabalhou no Forno Zero, chamado João Santiago, que ele diz assim: falamos de educação, mas o que é educar? Tem educação bancária e educação popular. Um ensina a obedecer, a outra eu aprender, porque ensina a pensar. Educação popular
é por si só diferente, não faz-se coletivamente, não tem um saber maior, porque não tem um menor, tem um saber que é diferente. E a educação popular não se faz na solidão. O caminho da liberdade é o mesmo da educação, somente o amor humaniza. A educação deve e precisa acontecer em comunhão. E aí a gente foi caminhando mesmo, aprendendo essa possibilidade da gente ser cooperativo, da gente ser amoroso, da gente ser solidário e da gente juntar. Hoje a gente tem um movimento, a gente que junta os movimentos do campo, da cidade, a gente foi articulando as políticas de educação popular com as políticas de equidade, e veio a pandemia, e veio o golpe, veio a pandemia, e nós nos juntamos. Nós conseguimos um projeto na época, já no iniciozinho do governo Temer, para fazer um curso de especialização e aperfeiçoamento em educação popular e convivência com o semiárido, efetivado pela Fiocruz Ceará. E no meio do curso, que juntou gente, movimento do campo, movimento da cidade, movimento de trabalhador de saúde, gente que tinha graduação e gente que não tinha. E no meio do curso, o governo Bolsonaro mandou a gente, nem disse que não ia liberar o resto do dinheiro e que a gente devolvesse o que ainda não tinha gasto. E a gente se juntou, os educadores, educandos, e decidimos que íamos manter o curso, e concluímos o curso e fizemos agora uma publicação com a sistematização dessa experiência do curso, 3 livros, com esses sujeitos, essas sujeitas, como autores desse conhecimento. Tem um dos livros, que é o livro de produção cordelística e cenopoética, que tem mais de 50 autores. Então, assim, um pouco da minha história, eu gosto das cantigas, né? E tem uma cantiguinha que me veio aí nesse tempo de pandemia, durante uma meditação, que ela diz assim: ciranda de amor, cuidado, gratidão, vida, movimento, renascer, transformação, partilhamos, polinizamos os caminhos que criamos em comunhão de companheirismo e de abundância se faz nossa ação, saborosos frutos de amor compartilhado dela virão e muitos serão incluídos e nutridos nessa ciranda de cuidado e gratidão. E eu queria, antes de fechar, lembrar de uma experiência muito importante que nessa coisa eu esqueci de falar, que foi o meu tempo com a saúde indígena. Eu hoje me reconheço indígena, né? Venho dessa caminhada que os potiguaras fizeram, se espalhando pelo Rio Grande do Norte, pelo Ceará, e eu tive a felicidade de fazer uma seleção antes de entrar no concurso de Fortaleza e trabalhar com o povo Tapeba, no Ceará, vizinho a Fortaleza. Foi uma experiência assim, de muito aprendizado. E eu queria fechar com esse caso. Eu estava um dia na aldeia e chegou uma jovem com surto, o que a gente chamaria na medicina convencional de surto psiquiátrico. E eu olhei para aquela menina que eu conhecia, a menina muito agitada, eu não tinha medicação, hoje eu sou reikiana, na época eu não era, podia ter feito o reiki, mas eu não sabia o que fazer. E eu não queria mandar aquela menina para uma urgência psiquiátrica, porque eu sabia qual era o resultado. E aí me veio, chame a pajé. Eu sabia que a pajé estava na comunidade. E a pajé veio. E ela ficou quase 1 hora em volta daquela menina, cantando e fazendo as orações dela. E a menina dormiu. E aquela pajé depois veio me contar que aquela menina, ela era filha de uma mãe indígena, de um pai não indígena, e que o pai abusava dela quando criança.
e que ele ficou tão adoecido que se matou. E que ele agora precisava ir para o canto dele, isso já fazia tempo, mas a menina tinha crescido, tinha ficado adolescente, e agora ela não conseguia ter paz, porque o pai precisava ir para o canto dele, dos encantados, mas não podia porque ela não perdoava. E que o trabalho dela era de ajudar ela a perdoar o pai. E foi mais ou menos o período que eu saí lá da comunidade, fui trabalhar em Fortaleza, e um ano depois, quando a gente inaugura aquele espaço Ecoberto, foram eles que construíram, os indígenas da Peva, eu encontro aquela menina com o bebê nos braços, feliz, sem nenhum problema psíquico, e hoje ela é uma liderança, ela, o companheiro dela, tem vários filhos, é uma liderança indígena importante, e eu agradeço a Pajé pela lição que ela me deu, mas me lembro com muito sofrimento de que aquela Pajé, com toda a sua sabedoria, era contratada pela saúde indígena, que não era cesárea ainda, para limpar o chão para nós, sob a desculpa de que ela era analfabeta, semi-analfabeta, e que não tinha como conseguir outro trabalho para ela, e ela precisava do salário. E hoje ela é reconhecida como uma mestra da cultura pelo estado do Ceará. Com toda a sua sabedoria, continua viva, e eu fico muito feliz de saber que hoje a gente tem uma pessoa daquela comunidade que eu atendia como secretária de saúde indígena. Então eu fico pensando que vale a pena a gente lutar pelas políticas públicas, porque uma hora as coisas vão mudando, né? É preciso a gente saber que a gente não pode afrouxar a atenção, porque é da nossa atenção que as coisas avançam. Então temos muita coisa ainda para fazer.